Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, desta vez estudando o livro Escalada de Luz. Hoje temos duas mensagens. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Vamos ver, acompanhar, a Sueli chegou também conosco, vamos ver se está fluindo bem o som. Perfeito. Está fluindo bem o som? O som é bom, hein? Solange, boa noite, seja bem-vinda. O som... Ai, Jesus, faz parte. Vamos nessa, né? Bom, enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos, vou acompanhando aqui pela nossa tela. A Silvia chegou, boa noite, Silvia. Gratidão pela sua presença. A Silvia, nós vamos vibrar por ela também. Ari, boa noite, querido. E vamos vibrar também pelo Emanuel, filho da Dani, que ela falou que ele estava com febre, 39 graus, não conseguiu nem fazer a live desta noite. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Gratidão por vocês estarem aqui conosco. É sempre muito bom, né? Dividir essa tela com vocês. Ari, uma notícia que você gosta, né? Para aqueles que gostam de acordar cedo. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. O Ari é daquelas pessoas que gostam de acordar cedo e participa sempre do Café com o Evangelho. Então, uma novidade para você, Ari. Dia 9 de novembro, 7 da manhã, madrugando, estaremos lá no Café com o Evangelho, hein, Ari? Dia 9 de novembro. Save the date, como dizem aí os nossos amigos gringos. Então, fica aí o convite, não só para o Ari, claro, né? Mas para aqueles amigos que quiserem. Nós vamos fazer uma leitura de uma passagem, salvo engano, dos Atos dos Apóstolos, né? Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Dani, boa noite, querida. Acabei de falar que você não pôde fazer a live por conta do Emanuel, que está com febre. Vamos orar por ele, viu, Dani? Vamos orar por ele no final da nossa live, né? Na certeza que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes certamente vai auxiliar na recuperação dele e não há de ser nada, né? Nossa, Vivi, boa noite, querida. Quanto tempo! Essa Vivi conheci quando eu fui no Rio de Janeiro participar de uma constelação com Ana Teresa Camasmi. Eu e Vivi fizemos lá, né, Vivi? Essa menina viaja, viu? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Denise, boa noite. Que alegria contar com a presença de vocês, viu? Muito bom, sempre muito bom, né? E antes da gente começar praticamente, né, nós vamos ter duas mensagens hoje, né? E antes da gente falar dessas mensagens, eu vou comentar com vocês algumas situações, né, particulares que aconteceram nas nossas lives nesses dias, né? E aí eu vou falar para vocês, né? Bom, já mandamos bastante aviõezinhos, está ótimo. Ricardo chegou também. A Dani falou, Will, boa noite, amigo, seja bem-vindo. O Ricardo já cumprimentei, boa noite, Ricardo. Eu vi, antes de entrar na live, eu vi a sua resposta, Dani. Ele teve uma reação alérgica ao medicamento de febre e está com o rosto todo inchado. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Sabe, Dani, tem alguns remédios, às vezes a pessoa é alérgica. Já vi pessoa ser alérgica à aspirina. Coisas assim, que você jamais imaginaria que a pessoa fosse alérgica e ela tem um processo alérgico, a sulfa. Tem tantas e tantas coisas que a gente precisa fazer o teste realmente antes, né? Realmente é um pouco complicado. Bom, se Deus quiser, ele vai estar bem, né? Ele vai estar bem e vai melhorar, né, Dani? Essas coisas a gente fala assim, né? Quando a gente tem um filho, um amigo nosso que fez um comentário uma vez, quando um filho chega, a alegria entra por uma porta e a tranquilidade sai pela outra. E não tem jeito, né? Mas filhos, né, são eterna preocupação da nossa vida. Eles podem ter quantos anos forem, vamos estar sempre preocupados com eles, que faz parte da nossa natureza, né? Deu uma travada aqui
nos comentários. Martiele, boa noite, querida amiga. Martiele aniversariou ontem, fez aniversário ontem, dia 30. Parabéns, então, aqui ao vivo e a cores para você, Martiele, tá? Deixa eu ver se... agora consegui liberar a Débora chegou. Everton, boa noite. Gratidão pela sua presença também. Então, Martiele fez aniversário ontem. Não vamos declinar a idade de Martiele, mas, salvo engano, é algo entre 25 e 30 e alguns, né? 25 e 30 e alguns é bom, né? Mas tá certo. Então, a Martiele fez aniversário ontem, aniversariou, veio trazer o bolo ali, veio dar bolo para nós aqui. E vou falar aproveitando o ensejo, Martiele da cidade de Dores de Campos, onde tem um doce lá, gente. Eu tenho vontade de ir para Dores de Campos, não para conhecer a Martiele, porque a gente já conhece assim virtualmente, claro, mas para experimentar aquele doce. E pior que não dá nem para mandar para a gente. O doce lá da cidade de Dores de Campos é tão bom quanto o Caseirinhos da Dani. Boa noite, Nilceia, seja bem-vinda. Então, né, Marquinho Faria, meu amigo, que legal, que bom te ver por aqui, fico muito feliz. Marquinho, lembrei de você quando nós fizemos uma postagem que a Miriam do perfil... Olá, Marisa, nossa, olha só, sintonia espiritual incrível, hein, Marisa? Marisa é a mãe da Miriam, comecei a falar da Miriam, a Marisa entrou. Eu fiz a live com a Miriam e depois a Miriam me pediu que eu fizesse uma divulgação de alguns livros que nós usamos para as nossas lives. E o primeiro livro que eu comecei a fazer lives, na verdade não eram lives, eram gravação em áudio, que eram dos Minutos de Sabedoria. E Marquinho começou a nos acompanhar a partir da lição 80 do livro Minuto de Sabedoria. Então foi muito marcante isso aí. O Marquinho, a gente tem uma relação assim dessa ligação espiritual, que nem a Marisa chegou, a mãe da Miriam chegou agora. E então nós fizemos toda uma trajetória de livros que nós já estudamos, né? Está lá no nosso IGTV, e eu subi também no nosso canal do YouTube. São um vídeo curto de 5 minutos, que a Miriam gentilmente fez a transcrição para nós, né? Então foi muito bom. E falar em Miriam, na quinta-feira ela esteve conosco, né, no projeto Conversando Com, é um projeto que eu pretendo dar continuidade o ano que vem. Quando terminarmos as palestras do Jerônimo Mendonça esse ano, o ano que vem a gente vai começar esse Conversando Com, uma vez por mês, vamos trazer um convidado para um bate-papo. E por conta disso, a Miriam esteve conosco, apresentei a vocês, uma pessoa que estuda bastante, tem bastante conhecimento, e vai estar estreando realmente agora no dia 2 de novembro, quinta-feira, dia de finados, mas é sempre dia da espiritualidade, né? Então ela vai estar estreando o projeto novo, toda quinta-feira, 22 horas, a Miriam do perfil Meus Livros Espíritas. E ontem nós tivemos a grata satisfação de trazer o nosso amigo Ariovaldo César Júnior, da cidade de Araraquara, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que foi um grande divulgador das obras de Jerônimo Mendonça também, pois o Ariovaldo, ele foi responsável para nós trazermos as palestras de Jerônimo Mendonça pelas redes sociais, por exemplo, nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Fala Aprendizes, que é do meu filho, e no canal do YouTube do Instituto Eurípides. Está lá mais de 20 palestras de Jerônimo Mendonça em áudio. Então, o Ariovaldo, essa pessoa maravilhosa que esteve conosco ontem, e realmente foi muito gratificante, foi uma conversa bem... Procuramos ser um pouco mais conciso por conta do tempo. Boa noite, Murilo, seja bem-vindo, obrigado pela presença. E procuramos ser um pouco conciso porque o Ariovaldo estava com um problema das cordas vocais, que ele passou por um procedimento, então, como ele falou, teve que ser entubado, então machucou um pouco as cordas vocais, ele está com a voz um pouco dificuldade. Então a gente não quis abusar da generosidade dele, né? E então estamos aí nesse projeto. Semana passada, no projeto Nos Albores da Imortalidade, nós trouxemos a nossa querida Daniele,
que foi muito bom. Daniele falou sobre Alvorada Nova. E amanhã nós vamos ter um outro convidado conosco. O Vitor, meu filho do Fala Aprendizes, vai estar comentando e lendo conosco o capítulo 18 em serviço. Então, conto com a presença de vocês amanhã, 22 horas, para mais um capítulo desse livro. Olha, capítulo 18 de 37 capítulos. Então, estamos já nos aproximando da metade do livro, hein? Olha como o tempo passa. Bom, gente, sem mais delongas, como diz um amigo nosso lá do Rio Grande do Sul, hoje nós vamos falar de dois assuntos que estão muito relacionados à data que se aproxima. Lucimara, boa noite, seja bem-vinda. E por que dois assuntos? Porque são muito interligados, finados e reencarnação. Não estão na sequência do nosso estudo, não, mas nós puxamos esses dois capítulos para que a gente falasse próximo da data para ver que realmente tem a ver, né? Vamos começar então primeiramente com a mensagem titulada Finados. Antes de eu começar, gente, fazer um adendo. Na segunda-feira, a Dani Pedraza fez uma live do Bom Dia com Poesia, 9 da manhã, e ela estava falando sobre uma das palestras de Jerônimo Mendonça, intitulada Intimidade Espírita, e ela estava contando a história da princesa e do jardineiro. Aí teve um pequeno problema de conexão, caiu, cortou a live ao meio, e ela ficou tão triste, tão chateada. Falei, olha, Dani, só bem-vindo ao clube, né? Porque todo mundo já teve os seus perrengues de cair conexão, essas coisas acontecem, faz parte do nosso processo, né? Só não erra quem não faz. Então, mesmo assim está errando por não fazer, né? E então eu falei, Dani, faz o seguinte, deixa, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu está lá gravado no seu IGTV, mas aí você pode fazer o seguinte, mais para frente você faz dentro do ambiente caseiro, porque ela fez na rua e muito vento também atrapalhou um pouco o som. Falei, não tem problema, faz parte, né? E outra vez você tenta e faz, vai dar tudo certo, tá bom? Bom, então vamos a Finados. Finados é uma data que nós comemoramos no dia 2 de novembro. Habitualmente é um dia que se lembra os nossos irmãos que partiram para o plano espiritual. Neuza, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, é uma forma de homenagearmos. Nós que somos espíritas, ninguém está sendo contra a pessoa, se traz no seu íntimo ainda a necessidade de fazer uma visita a um cemitério, é normal, respeitamos. Camila, boa noite, seja bem-vinda. Respeitamos perfeitamente a crença das pessoas, mas de um modo geral, nós na condição de espírita sabemos que os nossos entes queridos não estão lá no túmulo. Lá estão apenas os restos mortais de um corpo que serviu de instrumento, né? O nosso veículo físico para que o nosso espírito pudesse cumprir a sua jornada enquanto encarnado. Então lembrarmos que somos um espírito habitando um corpo e não somos um corpo que temos um espírito. Bem diferente isso. Mas nós respeitamos. Não vamos fazer crítica. Não, espírita não tem que ir cemitério. Não, gente, respeita, tem que ter objetivo. É íntimo, né? Você pode estar contando primeiros contatos com a doutrina espírita agora. Você vem de uma tradição religiosa diferente. Então não temos que criticar ninguém, tá? A gente não critica ninguém. Então vamos ver o que Jerônimo coloca para nós sobre finados. Finados. Morrer? Que mera ilusão. A vida vai, segue além, nesta estranha embarcação. Você embarcará também. No porto do infinito, cheguei mais forte e feliz. Bendito, sempre bendito, o singelo bem que eu fiz. Você que está aí na terra, aproveite os dias seus, na caridade se encerra o coração do bom Deus. Morte nos vira ao avesso, em um check-up total. Como é triste o recomeço para quem só fez o mal.
A cova é alçapão aberto. Faça o bem enquanto é dia. Ajude o espírito liberto, com vibração de alegria. Finados? Mas quem findou? Respondo filosofando. A morte só revelou infinitos sóis em bando. Jerônimo, até para falar de finados, da morte, ele faz poesia. E tão bonita essa poesia que nem parece que estamos falando de finados, né? Nem parece que estamos falando de finados. E então essa dicotomia que ele traz para nós, fala morrer que mera ilusão, né? A vida segue além nessa estranha embarcação. Você embarcará também. Não adianta, por mais que tenhamos medo, um dia nós iremos partir. Isso é fato, né? Isto é fato. Como a gente sempre brinca aqui nas nossas lives, aquelas 3 situações inevitáveis, que tinha João Carlos, Will, e sobrava para mim sempre a morte, né? Como se eles não fossem um dia, né? Mas a gente falava assim, que são 3 coisas inevitáveis na vida. Os impostos, uma passagem por Frankfurt e também a morte. A passagem por Frankfurt, que a gente brincou, porque na verdade tinha a ver com uma pessoa que fazendo uma viagem para a Europa, e num determinado momento a excursão dele parou em Frankfurt, fez uma conexão. E aí o guia turístico contou essa piada. E foi muito engraçado essa situação, porque todo mundo quer pagar imposto, outro quer ir para Frankfurt, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Só depois de Frankfurt, né, Will? Tá certo. Mas tá certo, é bom, né? Mas a gente tem que ter uma certeza absoluta, né? Por mais que a gente não goste de falar, é uma situação real e inevitável, né? É uma situação real e inevitável. Realmente toca-nos profundamente quando um ente querido parte para o plano espiritual. E ontem, né, fez exatamente 5 anos que meu pai partiu para o plano espiritual, e a gente sente uma saudade, com certeza, mas sabendo que ele está bem, que ele não está aqui sofrendo, a gente fica alegre e feliz. Então a gente tem que agradecer a Deus os bons momentos que nós tivemos com os nossos entes queridos, né? Você não precisa, se você não quiser ir lá no cemitério levar uma flor, você pode levar, não precisa também, não vou levar. Mas o que você pode fazer pelo teu ente querido é uma boa ação em memória dele, em lembrança desse ente querido. Faça algo de bom e belo para alguém, em homenagem a esse teu ente querido. Vale muito, né? Vale muito a pena. A morte não é o fim. E nessa questão da embarcação, Débora, você lembra, né, que tem uma história do barco, né? É uma história que fala sobre a morte, né? Que quando a pessoa parte para o plano espiritual, é como você... Boa noite, Emília, seja bem-vinda. É como se você estivesse vendo um barco, né, indo em direção ao horizonte. Quando chega um determinado momento, nós não vemos mais aquele barco. Nossa, sumiu, desapareceu. Mas do outro lado da margem vai ter alguém falando, lá vem o barco chegando. Então, da mesma forma que a pessoa se despede aqui do plano físico, há quantos irmãos aguardando a chegada, né? Pois morrer no plano físico é renascer no plano espiritual, é nascer, né, no plano espiritual, tendo esta oportunidade de usarmos o conhecimento que nós tivemos aqui enquanto encarnados para reequilíbrio quando chegarmos no plano espiritual. E vejo que o Jerônimo coloca algumas situações. Muitas pessoas têm medo da morte pelo desconhecido. Pois se todo mundo soubesse, fala assim, eu vou para Alvorada Nova, eu vou para Nosso Lar, ou eu vou para uma colônia de seres iluminados, todo mundo vai correndo, né? Exato, Débora, a saudade está nos dois lados. E então, por conta disso, o que a gente diz? Boa noite, Tato, seja bem-vindo. É importante termos uma boa vivência aqui na Terra. E aí a gente, parafraseando um pouco a história da princesa e do jardineiro, que
que a Dani Pedraza comentou na segunda-feira, existe essa situação, né? O jardineiro era uma pessoa sem conhecimento material, mas cultura todos nós temos, e esse jardineiro era pobre, né? Era analfabeto aqui na terra, mas ele era rico no plano espiritual, porque ele fazia o bem, auxiliava, levava gêneros de víveres às favelas, enquanto a princesa, dona de um poderoso castelo, era uma pobretona no plano espiritual. Então, a gente tem que analisar que as nossas ações aqui vão refletir no que nós iremos colher. Então, não precisamos também ficar fazendo troca com a espiritualidade. Eu vou fazer uma caridade porque eu já estou mandando tijolos de luz para o plano espiritual. Não é assim que funciona, né? A caridade tem que ser feita de olhos fechados, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Então, tomarmos cuidado com as nossas ações. Eu oro para o meu umbral seja leve. É que nem a Daniele falou outro dia na live, né, Leninha? A gente só entra, o plano espiritual está andares acima, nós estamos no térreo. Então, que andar que nós vamos descer, não sabemos, né? Importante é termos bom coração, né? A gente não precisa ter medo da morte, pois a gente sabe que a morte não existe, mas o desconhecido, e nós vemos o relato não só de André Luiz, mas também Jerônimo Mendonça, nos Albores da Imortalidade, traz para a gente situações ímpar do seu recomeço no plano espiritual. E vocês vão ver ainda que por mais que ele já esteja entre aspas, aparentemente equilibrado, ele vai passar por alguns perrengues ainda. Então a gente tem que estar sempre atento, vigilante, em oração, trabalhando para o bem de todos. Que nem, por exemplo, às vezes a gente fala assim, eu não fico fazendo mal para ninguém. Mas e como é que estão meus pensamentos? Quando a gente vê uma situação da guerra, a gente fica torcendo para um lado contra o outro, sabendo que são todos irmãos, só estão num país diferente que o nosso. Como é que estão os nossos pensamentos? Isso que a gente tem que avaliar. Eu não saio dando tiro em ninguém, eu não jogo bomba em ninguém. Mas como é que estão os nossos pensamentos? Que os nossos pensamentos vibram energeticamente uma coisa incrível, né? Olá, Mitico, boa noite, seja bem-vinda. A Mitico também, né, na data de ontem, salvo engano, né, Mitico? 3 anos da sua mãe que está no plano espiritual. Eu lembro bem dessa situação, né? Que quando meu pai, 5 anos, a mãe da Mitico, 3 anos. Professora Natália, boa noite, seja bem-vinda. Então, as nossas ações vão ser o reflexo do que iremos colher no plano espiritual. Isso é muito importante. E aqui ele coloca para nós, né, com muita propriedade. O Jerônimo, ele é muito feliz, né, mesmo trazendo poesia, falando de finados. Ele foi dia 30 também, né, Mitico? Foi dia 30, né? Ele coloca assim: no porto do infinito cheguei mais forte e feliz. Bendito, sempre bendito, singelo bem que eu fiz. Olha só, ele realmente chegou bem. Foi acolhido por Dr. Bezerra de Menezes, mas precisou de uma recalchutagem do plano espiritual. Precisou de uma boa recalchutagem do plano espiritual. Então aqui ele coloca, né, fazendo uma prosa e verso aqui, falando do finados, mas num aspecto assim, né, leve, bem leve, que eu vou até ler novamente, antes de a gente falar sobre a reencarnação. Porque como nós profetizamos a doutrina espírita, acreditamos na reencarnação, acreditamos na vida pós-jornada terrena. Então, como a gente acredita na vida pós-morte, nós não precisamos ter medo da morte. Emília, boa noite, seja bem-vinda. Então, vou ler novamente, para que eu achei que ela foi muito tocante. Finados, morrer, que mera ilusão. A vida vai, segue além, nesta estranha embarcação. Você embarcará também. No porto do infinito cheguei mais forte e feliz.
Bendito, sempre bendito, o singelo bem que eu fiz. Você que está aí na terra, aproveite os dias seus. Na caridade se encerra o coração do bom Deus. Morte nos vira do avesso, em um check-up total. Como é triste o recomeço para quem só fez o mal. A cova é o salpão aberto. Faça o bem enquanto é dia. Ajude o espírito liberto com vibração de alegria. Finados, quem findou? Respondo filosofando. A morte só revelou infinitos sóis em bando. Bonito, né, gente? Bonito mesmo e que vale a pena. Bom, feito esta releitura, nós vamos agora para aquela que nós temos como base, né? Preceito básico da doutrina espírita. Não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. Deixo bem claro. A vida pós-morte já foi estudada há muitos e muitos séculos, pelos Vedas, pelos Maias, né? Então, não é dizer que foi. Kardec apenas fez um estudo sistematizado por meio de ouvir a equipe do Espírito de Verdade. E diz Jerônimo, falando da reencarnação: creio na reencarnação, porque eu acredito em Deus, o Senhor da criação, muito ama os filhos seus. Uma vida não daria para atingir a perfeição, e Deus não nos criaria para a eterna perdição. Reencarnação é a lógica dessa consciência cósmica, a que nós chamamos Deus. Se não houvesse outras vidas, quantas ovelhas perdidas estanciadas dos céus. Bonito também, né? É uma poesia de uma forma diferente. Eu não sei dizer, embora eu tenha feito letras, eu não lembro mais essa métrica que ele tem um verso em 4, e 2 versos em 4 e 2 versos em 3. Jerônimo é um poeta realmente, né? E nesta daqui, na outra, ele fez em 4 linhas cada verso. Então aqui ele acredita na reencarnação. E por quê? Porque ele acredita em Deus. Se nós acreditamos em Deus e sabemos que Deus é soberanamente bom e justo, e se não houvesse a reencarnação, como nós... eu acabei fazendo português e francês, Camila. Fiz 2 anos de alemão, mas não entendo lufas de alemão, só... Nem lemão eu leio, viu, Camila? Ai, brincadeiras à parte. Então, por que eu acredito na reencarnação? Porque senão Deus seria injusto. Por que Deus seria injusto? Bom, pensemos numa situação. Para que tem gente que leva uma vida de só sofrimento, só desgraça, só, sabe, coisa, e outras assim que fazendo tantas coisas erradas parece que estão, né? Espera um pouquinho. Que raio de Deus é esse? Que justiça é essa? Que deixa uma pessoa sofrendo, às vezes numa cama, por 10, 20 anos, num hospital, num asilo, abandonado, por tantas e tantas situações, e outros tendo tudo do bom e do melhor. Se nós, que somos pais, humanos, falíveis, não fazemos diferença com os nossos filhos, acham que Deus iria fazer diferença conosco? Claro que não. Então, uma prova maior da reencarnação, sem contar alguns insights que às vezes a gente tem, né? Eu tive a impressão que eu já fui um rei, eu fui uma rainha, uma princesa, né? Rieger. O Ari é alemão, né, Ari? É Rieger ou Rieger? Agora não sei, Ari. Rieger. Ari, ich verstehe nicht. É só isso que eu lembro, não entendi nada. Bom, voltando à reencarnação. E por que a gente tem... não é que tem que acreditar, é lógica. É lógica, né? Porque não daria para a gente adquirir a perfeição em uma única existência. Então a gente vai burilando o nosso espírito, vai burilando as nossas mazelas, vai tirando, aparando as arestas e vai se
purificando gradativamente. Por que que eu fui? Ah, fui rei, fui rainha, princesa? Fui nada, gente. Para de achar que você foi isso. Se a gente tivesse que saber quem fomos, né? Ah, você é bisneto. Entendi. Ah, Leninha, foi que eu sou... Leninha, tem um ditado que fala assim, né? Numa empresa de transporte de pianos, não seja aquele que vai transportar o banquinho, tá? Ajude a transportar o piano também, que é o mais pesado. Transportar o banquinho qualquer um, né? É mais fácil. Mas voltando aqui à nossa reencarnação. Então não interessa saber quem a gente foi. Aqui que eu sempre falo para vocês, nós estamos vivendo a nossa melhor encadernação, brincadeiras à parte, encarnação, né? Por que encadernação? Como se a gente fosse um livro que a gente... Todo mundo realeza, só tem Cleópatra, né? É exatamente o que a gente acha, né? Não tem lacaio, aqueles que limpavam a latrina, né? Que limpavam o estábulo, não. Só tem gente, né? Só tem gente... Aqui é tudo... como é que fala? Toda realeza. Só que não, gente, só que não. Né? Só que não é assim. A encadernação, Camila, pelo seguinte, é uma brincadeira que eu faço, porque como nós fôssemos páginas de livros, né, que a gente fosse encadernando a cada existência, né? Então, cada existência é uma página que vai formar um livro da nossa vida. Então, é mais ou menos assim. Aí eu brinco com a encadernação, né? Fica legal por isso. Mas a encarnação ela é uma lógica, né? Às vezes nós podemos até ter um relance, um insight de alguma coisa, um déjà vu, como a gente fala, né? Mas pode ser impressão, pode ser que você leu um livro, você ficou empolgado com aquele livro, você acha que então, você viveu em tal região do planeta, né? Boa noite, Suzana, seja bem-vinda. Então não vamos ficar preocupados com quem fomos, importa quem estamos sendo hoje. O que importa é hoje, o que foi já foi. E não se preocupa não, a gente foi muito ruinzinho. Já foi muito ruinzinho, viu? Muito ruinzinho. Não pensa que a gente está aqui em missão, não. Tem missão, a missão nossa aqui é evoluir. Essa é a nossa missão. É cuidar do nosso umbigo, né? Sem o egoísmo, mas cuidar da nossa evolução. Não querer modificar o outro, modifique a si próprio. Né? A gente quer muito mudar o outro e não quer mudar a gente. A gente vê 1000 defeitos no outro, mas não acha um cisquinho de falha em nós. Né? Tanto que do outro defeito, nossa falha. A gente já começa por aí. A Raiz, boa noite. Seja bem-vindo. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. A reencarnação é a prova cabal da existência de Deus. Prova cabal da existência de Deus, por quê? Porque Deus é soberanamente bom e justo. Ele é soberanamente bom e justo. E se ele não fosse justo, ele não permitiria que a gente, né, tivesse situações diferentes. Ah, mas aí ele está sendo injusto porque ele permitiu que o outro sofresse, o outro tivesse só coisas boas. Mas aí é o plantio e a colheita, é ação e reação. Se a pessoa veio numa situação de poder, de riqueza, e ela não souber utilizar o poder e a riqueza, na outra vez ela vem no inverso. Nada muda se eu não mudar, é verdade. Eu lembrei uma situação muito engraçada, né? Que uma pessoa chegou para a funcionária dela, assim do lar, né? Doméstica, e perguntou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Se na outra vida, como que eu estou sendo para você? Estou sendo uma boa patroa? Tá, porque, nossa, a senhora me trata muito bem, que não sei o que lá. Ai, que bom, né? Porque assim, na outra vez, se você vier de minha patroa, então pelo menos... mais ou menos a gente tem que pensar, né? Porque o que a gente faz, a gente recebe, de uma forma ou de outra. Também o plantio e a colheita, exatamente, né? O plantio e a colheita, porque é nessa forma que a gente, né, faz o que nós estamos plantando, nós vamos colher. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Mitico escreveu uma coisa aqui.
Isso aconteceu conosco dentro da igreja, na missa da minha mãe, o padre falando dos evangélicos e espíritas. A gente tem que respeitar, Mitico, tá? A gente tem que respeitar, né? Tem pessoas boas em todas as religiões e tem pessoas boas até que são ateias, né? Então, não importa a roupa que eu estou usando, importa o que eu trago dentro do meu peito. A pessoa pode, às vezes, falar assim, eu não acredito em Deus, não sei o quê, mas ele faz mais coisas boas, mais caridade para os outros do que as pessoas que colocam, né, uma roupa, uma túnica, alguma coisa assim para dizer. Ou, né, a gente fala assim, quando a gente fala aqui em live, vocês sabem muito bem o que eu penso, né? Eu penso o seguinte, o que eu estou falando aqui é para mim. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Mitico, a gente tem que entender que estamos num processo de crescimento, ninguém erra deliberadamente. É a opinião dele, né? Se você já tem a tua formada, que bom, né? Deixa ele que pense dessa forma. Não estamos dizendo que ele está errado, né? Ele está pensando de uma forma diferente. Um dia ele vai compreender a razão, né? Os filmes do Chico são, né? Pelo respeito, exato, né? O filme do Chico demonstra com muita propriedade as posições, né? Tem 2 padres na vida do Chico, né? O primeiro que acolheu e o segundo que era um martírio na vida dele, né? Então, dá pra gente repetir. São pessoas, né? E a gente também não pode generalizar, né? Tem muitas pessoas boas em todos os organismos religiosos. E a melhor religião qual que é? É aquela que transforma o ser humano para melhor. Essa é a melhor religião. Não é espírita, não é católica, protestante, evangélico, seja o que for. Melhor religião que transforma o ser humano. Acabou, pronto. E eu falo para vocês, não é porque o Aloysio está aqui falando na live que eu já adquiri tudo isso que eu falo. Tudo que eu falo aqui para vocês significa que eu ainda não consegui. Então olha quanta coisa. Quando o pessoal brinca comigo lá da paciência, né? O dia que eu parar de fazer live sobre paciência, ninguém mais me chamar para falar sobre paciência, significa que eu adquiri. Então, eu estou aqui no processo, trabalhando juntamente com vocês as minhas mazelas. E tudo que eu falo, eu aproveito, claro, né? Eu falo por conta própria. A gente pega as mensagens aqui do Jerônimo ou de alguma palestra e tudo mais, e a gente vai, né, trabalhando as nossas mazelas, nossas dificuldades. Espiritualista, universalista, respeito todas, aprendo também com elas. Temos que respeitar a todas. Entendeu? Não tem religião melhor, não tem religião pior. Religião significa religare, né? É um caminho que religa-nos a Deus. Se eu vou para o caminho da direita, se eu vou para o caminho da esquerda, do centro, para o alto, para baixo, pouco importa. Todo vai ter maior dificuldade um caminho que o outro, sim. Um vai ser, né? Posso escolher a porta estreita ou posso escolher a porta larga. Qualquer um dos caminhos vão levar a Deus. Só que um vai levar mais rápido, o outro vai demorar mais. Então, depende de cada um de nós, né? E aí, então, vamos fazer a releitura da reencarnação. A melhor religião é o amor, com certeza. Então, vamos fazer a releitura da reencarnação. Paciência é difícil. A ciência da paz, viu, Leninha? A ciência da paz. Parafraseando Jerônimo Mendonça, parafraseando Emmanuel, né? A paciência é a ciência da paz. Então vamos lá, reencarnação. Creio na reencarnação porque eu acredito em Deus, o Senhor da criação, muito ama os filhos seus. Uma vida não daria para atingir a perfeição, e Deus não nos criaria para eterna perdição. Reencarnação é a lógica dessa consciência cósmica, a que nós chamamos Deus. E se não houvesse outras vidas, quantas ovelhas perdidas distanciadas dos céus. Muito bem, muito bem. Então, reencarnação, finalizamos aqui. Esperamos que nós tenhamos. Falando, deixa eu fazer um comentário com vocês que a Dani Lima não sabia hoje, né? A Dani mandou no nosso grupo lá uma questão do Halloween, né? Que hoje
principalmente nos Estados Unidos, comemora o Halloween, e o Brasil já está incorporando mais esse hábito estrangeiro, né? Fora da nossa comemoração. Aí eu brinquei para ela, falei assim, ela falou, fizeram feliz Halloween, né? Eu falei, feliz dia do Saci. Dia do Saci, não entendi. Aí eu mandei uma postagem de um site que hoje, dia 31 de outubro, é comemorado no Brasil o dia do Saci, né? Tem dia para tudo, então por que não comemorar o dia do Saci também? Mas tudo bem, né? E amanhã, né, aí a gente brinca, né? Um amigo meu até mandou uma piada falando assim, né? Que falou assim, né? Que hoje é o dia da bruxa, amanhã é o dia dos homens, e os homens que postarem isso, no dia 2 é o dia deles, porque é o dia de finados. Falei, ai Jesus, cada uma que a gente tem que ver, né? Bom, então amanhã convido a vocês 22 horas para estarem em serviço, tá? Todos nós em serviço com Jerônimo Mendonça. Halloween significa de todos os santos. Ah, que legal, Mitico. Sabia não, eu não sabia, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Então amanhã convido, sou uma bruxinha natural, comemoro todos os dias. Eu não creio em bruxas, pero pelas elas ai, né? Não é isso que diz, eu não falo muito espanhol, não. É dia do Saci mesmo. Então, olha, amanhã todos nós em serviço, tá? Capítulo 18 do livro Nos Albores da Imortalidade. Eu vou estar recebendo meu filho Vitor, do Fala Aprendizes, e vamos conversar um pouco sobre este primeiro serviço que foi colocado para o grupo do Jerônimo Mendonça, que o Jerônimo está em escola, né? Está estudando novamente. Veja que a gente sempre continua aprendendo. Tá bom? Bom, agora eu vou fazer, então, fechar aqui essa live nossa aqui, para eu colocar a nossa música, para que a gente possa, né, entrar em energia, fazer as vibrações. Vamos vibrar em especial para o Emanuel, o filho da Dani Lima. Vamos vibrar também pela Silvia, que está para fazer um procedimento cirúrgico em breve, não sabemos exatamente quando, né? Vamos vibrar também pela mãe da Mitico, que está no plano espiritual bem, graças a Deus, e meu pai também, né? Pelos nossos entes queridos. E aí cada um de vocês certamente tem um ente querido que está no plano espiritual. É o momento de vibrarmos por eles, vibrarmos por esses entes queridos que estão lá, que a gente possa mandar flores em forma de prece, de oração, né? Para que possa estar bem, né? Possa estar bem e a gente receber-nos quando a gente chegar lá um dia, né? Que eles possam nos receber, nos dar todo o amparo, toda a proteção necessária, né? Deixa eu achar aqui a música aqui para nós. Epa, deu uma pausa aqui. Então, querido amigo, querida amiga, gostaria de te convidar neste momento para, se assim sentir confortável, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando, vamos soltando lentamente o ar, deixando-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que eleva os nossos espíritos em prece e oração até o Pai Maior. E vamos dizer a Deus gratidão pela bênção da vida, pela oportunidade desta existência, por tantas e tantas bênçãos que nos concede. Vamos neste momento elevar também os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias protetores, a esta equipe espiritual que nos assiste a todos, a Jerônimo Mendonça, que nos permitiu, por meio de suas mensagens, as nossas lives, as nossas reflexões. E vamos, nesta noite, vibrar com muito amor, com muito carinho, em especial para o nosso querido Emanuel,
filho da nossa querida Dani, para que a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa visitá-lo, auxiliando na sua recuperação, e também a nossa amiga Silvia possa receber as nossas vibrações de amor, de saúde, de reequilíbrio, para que seu anjo de guarda esteja sempre ao lado dela, protegendo, amparando e abençoando. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos que estão no plano espiritual neste momento. Cada um de nós temos um ente querido lá e tantos outros que já nos antecederam. Normalmente a gente lembra daquele mais próximo, nosso pai, no caso da Mitiko, a sua mãe, mas tem os nossos avós, nossos tios, nossos primos, que nos antecederam nesta jornada. Vibramos flores luminosas a eles, que eles possam receber todas as nossas energias de amor, de carinho, de saudade, de coração a coração. E vamos também pedir ao nosso Mestre Jesus que possa abençoar a todos nós que aqui nos encontramos na Terra, passando ainda as nossas dificuldades e as nossas alegrias, porque não, que também recebemos tantas oportunidades alegres. Vibrarmos pelos nossos lares, nossos familiares, aquele ente querido que está às vezes passando por alguma perturbação espiritual, mentalize-o. Que a equipe do bem, dos bons amigos espirituais possa fazer uma limpeza espiritual em seu lar, em sua casa, deixando no ambiente de paz e harmonia. Vibrarmos pelos desamparados da sorte, nos asilos, orfanatos, nas prisões ou pelas ruas. Irmãos que padecem ainda nos hospitais, doenças incuráveis. Irmãos também que estão reclusos em suas casas, com as dores, com os sofrimentos atrozes. Pelo nosso país, pela nossa humanidade ainda tão sofrida, que a paz volte a reinar nesses corações, a fim de auxiliar a evolução deste planeta ainda tão denso, tão carregado de energias deletérias. Que cada um de nós possa ser uma chama a iluminar corações e mentes e vibrarmos paz, saúde e harmonia. E somos gratos, Mestre, por esta oportunidade. Somos gratos por cada um de vocês, amigos que estão sempre conosco. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço a cada um de vocês pela presença nesta live. Aqueles que aqui chegaram, já passaram por ela ou vão assistir depois, sintam-se abraçados. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente!